progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Olá, olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Gotas de Esperança. É com muita alegria no coração, envolvidos nessa harmonia, envolvidos nessa ambiência tão acolhedora, tão aconchegante, que nos encontramos novamente, com a permissão de Deus, que possamos nos inspirar na alegria de Jesus, aproveitar esses momentos de grande intensidade em nosso benefício e que possamos seguir cada vez mais adiante. Hoje é quinta-feira, é dia de muita simpatia no programa, doses extras de simpatia. E falando em simpatia, Edilene Silva, nossa querida amiga, direto de Salvador, na Bahia. Tudo bem, Edilene? Tudo ótimo, como sempre, melhor agora, né? Não me canso de afirmar. Bom dia a todos. Bom dia, Léo, ao nosso convidado de hoje.
E então, aí nós vamos fazer agora aqui o Trio Simpatia, nosso amigo aí, Nelson Tavares, direto de Portugal. Tudo bem, Nelson? Tudo bom, Léo? Bom dia para você, bom dia, Edilene. Bom dia a todo mundo que está aí no Brasil, de manhã cedinho. E quem está aqui em Portugal, que já é meio-dia e 36 agora, boa tarde também. Sejam todos bem-vindos. Muito bem lembrado, né, Nelson? A gente tem aí o fuso horário, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem uns companheiros aí assistindo também em outros lugares que já é noite, aqueles que também assistirão depois. E nós ficamos muito alegres com a presença de todos que abrem a porta das suas casas, do trabalho, do trânsito. Muitos estão aí também nos ouvindo pelos smartphones. Ficamos muito felizes com a companhia de todos vocês. Agradecemos todo o carinho. Se tiver alguém chegando pela primeira vez aqui hoje, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. Estamos felizes de recebê-los aqui nesse momento tão importante para todos nós, momento de renovar esperanças, de buscar doses extras de muito bom ânimo, de alegria de viver. Possamos seguir sempre pensando em todas essas boas coisas da vida. Bom, vamos lá então, né? A leitura do texto de hoje e a prece de abertura com a nossa amiga Edilene Silva. Do livro Ceifa de Luz, Emmanuel. Lição de número 58, intitulada Das Nascentes do Coração. Finalmente, seja todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas, mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, à face das provações que lhes desabam na vida. Basta, às vezes, perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molhe a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Emmanuel. Embalados por essa mensagem tão edificante, que nos chama a reflexão, possamos sintonizar no mesmo propósito, o da gratidão, o do aproveitamento dos minutos que aqui
vamos estar juntos, que possamos aurir da emanação benéfica dos espíritos amigos que trabalham em prol do canal Gotas de Esperança, a todos nós nos envolvendo, para que possamos trazer para a nossa vida diária as reflexões que nos chegam. Que o doce olhar do Mestre Jesus permaneça envolvendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, prece, Edilene, pela leitura, pela prece inicial. A Edilene não vai poder estar conosco até o final, por conta de compromissos outros, mas agradecemos de coração, Edilene, a sua presença, o seu carinho. Muito obrigado pela companhia. Gratidão. Bom trabalho a todos. Ótimas reflexões. Obrigado. Vamos lá, meu amigo Nelson, fique à vontade. Vamos aí iniciar mais alguns complementos dessa belíssima mensagem de Emmanuel, né? Com certeza. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a Edilene. Obrigado, Edilene. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Estar aqui de volta, uma alegria com vocês aqui no programa Gotas de Esperança, para trabalhar, para pensar, para refletir um pouco com esse contributo que Emmanuel nos traz. O nome do capítulo é Nascente do Coração. Que nascente é essa que todos nós temos e muitas vezes não enxergamos? E Emmanuel aqui nos suscita, nos convida a essa reflexão, a esse enxergar, esse olhar do que tem de melhor em nós, aqui na nascente do nosso coração, o que temos de mais puro. Olha só, pessoal, tem coisa boa aí, tá? Não é só coisa negativa, coisa ruim, só sombra, escuridão. Às vezes a gente não percebe, mas todos nós temos a sementinha, vamos colocar assim, a sementinha que aos pouquinhos vai brotando, vai florescendo, vai crescendo como uma árvore robusta. Essa árvore grande, de tronco forte que nós vemos nas florestas, um dia já foi uma pequena semente. E muitas vezes nós hoje somos essa pequena semente ainda. E é difícil enxergar ou nos enxergar uma árvore forte, robusta, porque somos sementes ainda. Mas para um dia essa árvore crescer e virar essa árvore tão grande que dá frutos, ela precisou de rega, ela precisou de cuidado, ela precisou de sol, ela precisou de atenção. Então, eu acredito, fazendo essa analogia aqui, que Emmanuel nos convida, principalmente, é um grande convite a nos enxergar e nos questionar. Como é que hoje nós podemos ser melhor do que ontem? Como é que amanhã nós podemos ser melhores do que hoje? O convite que Emmanuel faz para todos nós, basicamente eu vou dizer o que eu enxergo, tá, pessoal? É o seguinte: Emmanuel traz a mensagem do Cristo e tenta desmembrar, facilitar, picotar um pouquinho, brincando, coloca no liquidificador e bate para ficar mais fácil da gente entender. O que a gente está fazendo aqui? A gente está passando, coando ainda, depois do liquidificador, coando com alguma dificuldade que nós temos, não só de compreensão, porque de compreensão acredito que todos nós aqui compreendemos mais ou menos o caminho da felicidade que Jesus nos apresenta, que é através do amar, através do amor. Mas, de alguma forma, temos a dificuldade de trazer o teórico, o racional, aquilo que acreditamos ser o certo, para a prática, para a vivência no dia a dia. Porque só conhecimento não é o suficiente para evoluirmos. O intelecto vai vir de frente primeiro, o racional. Para quê? Para tomarmos as melhores escolhas, aquilo que buscamos e acreditamos. Mas e a prática, como é que fica? Como é que a gente coloca esses ensinamentos que sabemos que é o melhor para nós, aplicando no nosso dia a dia? Com as nossas resistências internas, com as nossas dificuldades. Muitas vezes o ego fala mais alto, muitas vezes há um movimento ainda de egoísmo, muitas vezes o nosso orgulho nos leva numa outra direção. E o convite aqui é para quê? Para trabalhar.
O convite é para trabalhar não para os outros, trabalhar para nós próprios, trabalhar para o nosso crescimento, trabalhar para a nossa evolução. Emmanuel nos fala aqui, nesse capítulo, como em tantos outros, sobre ser manso, ser pacífico, ser humilde de coração. Aquela frase, ser de mansos, pacíficos e humildes de coração, já está na ponta da língua, né? Mas como é que faz isso? Como é que faz? Se eu ainda estou distante de ser manso, sou muito mais agressivo, muito mais impetuoso. Às vezes a gente leva o cajado a ferro na frente e tem uma posição muito mais distante da mansitude que Jesus nos propõe. Pacífico. Pacífico é bom, a gente quer ser pacífico. Mas na primeira oportunidade, às vezes, a gente taca a bomba e sai correndo. Sabe como é que é? Cria uma discussão, um problema, um conflito, um atrito, por tudo e por nada, de graça, rapidinho, a gente vai lá e já vira um problema. Às vezes nem tem problema, mas nós mesmos acabamos criando uma confusão. E humildes de coração. Humilde, então, eu vou dizer para vocês, humildade, ou ser humilde, é uma opção. É uma opção. Muitas vezes acreditamos que, não, a humildade é uma característica, é um valor do fulano tal. Mas olha só, esse fulano tal conquistou essa humildade. Não caiu do céu como uma bênção. Não veio de repente, como um raio que bateu na cabeça. E a pessoa se tornou humilde, ou virou humilde no estalar de dedos, ou apertou o botão do liga e desliga da lâmpada, e de repente numa hora para outra. Como é que se conquista essa humildade, Nelson? É controlando o nosso ego que está aí dentro, que às vezes quer falar e nós damos voz a ele, ou a um outro sentido, percebendo esse ego que quer falar mais alto, é perceber que, olha, peraí, não é por aí. Não é isso que eu quero, não é isso que eu busco. Então, qual é o movimento que eu tenho que fazer na outra direção? Talvez percebendo o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E no momento que nós percebemos, parar e questionar. Não é legal, já sei que não é legal isso. O que eu posso fazer? O que o Cristo faria? Aquela velha pergunta clichê, clássica. O que Jesus faria? Pessoal, eu sei que está distante ainda, mas olha só, vamos relembrar toda a proposta do Cristo, que ele exemplificou aqui, não só falou, ele mostrou. É possível de realizar. Ponto final. Ah, Nelson, mas está muito distante, eu sei. Tá para você e tá para mim. Quer dizer, não sei para vocês, para mim tá. Agora, o que a gente pode fazer é nos esforçar para caminhar nessa direção. Não se chega de uma hora para outra. Não é só no estalar de dedos, pimba, tá lá e foi. Chegamos. É através desse construto, do pequeno passinho na direção. Então, o mais importante aqui não é o resultado, a chegada no final, mas o caminho que nós estamos trilhando, as escolhas que nós estamos fazendo, as opções que nós estamos realizando da nossa caminhada, da nossa vida. É importante nós reconhecermos, através do autoconhecimento, todo esse movimento interno que muitas vezes vai de contraponto, quer nos levar numa outra direção. E é esse momento que nós utilizamos o raciocínio, a lógica, o crivo, e perceber, não, peraí, não é isso que eu quero. Não só pelo racional, mas pelo sentimento, principalmente. Não adianta a gente estar só na esfera racional, se não sentimos aqui. Por isso que o Mestre Jesus nos convida, e é mesmo um convite, experimenta, vinde a mim, caminha aqui ao meu lado, vem comigo. Experimenta não só a parte teórica, mas a vivência, a realização, a prática, o dia a dia. Com todas as nossas limitações, eu sei, com todas as nossas dificuldades, eu sei também, mas isso é uma escolha nossa, não é uma escolha de ninguém. Não vai cair do céu. O que nós estamos fazendo aqui, ao vivo, refletindo,
É para nos dar essa base racional. É para mexer aqui dentro. Tomara que esteja mexendo com vocês ou com alguém que nos faça pensar e fazer melhores escolhas. Mas a escolha não é só aqui, assim, nos abastecendo da parte intelectual, nos abastecendo do raciocínio lógico. Isso é muito bom, mas isso não é o suficiente. É aquela velha história, fazendo uma brincadeira aqui, de que se eu quero ir para a academia para emagrecer ou para ficar forte, não adianta eu ler todos os exercícios que eu tenho que fazer, não adianta eu ler toda a parte teórica dos aparelhos, como funciona. Isso tudo, claro, que vai me preparar. Para quê? Para quando eu chegar na academia, eu saber como eu utilizo o aparelho, eu saber como faz o exercício. Se tiver lá um personal trainer ou alguém que possa me auxiliar, melhor ainda. Mas é através do esforço, lá na academia, que eu vou alcançar aquele objetivo que eu estou almejando, seja emagrecer, seja ficar forte, enfim. Fazendo a brincadeira da academia, é a brincadeira da vida, onde aqui, com a doutrina espírita, não vai resolver a vida de ninguém, nos dá informação para tomarmos, assim, melhores escolhas, melhores opções. Sabe quando? Quando a gente desliga a câmera aqui e vai viver a vida. Vai viver a vida com a família, fora dela, no trabalho, na rua. É aí que a gente vai colocar na prática. É o momento que a gente chega na academia. E aqui nós estamos nos abastecendo de informação para essa tomada de escolha, essa melhor tomada de decisões, as melhores escolhas que possam ser realizadas. Quando a gente fala de ser humilde, muitas vezes a gente não consegue entender a opção comportamental. Por que comportamental? Porque muitas vezes o sentimento não está aí, não está aqui dentro ainda, ok? Mas a humildade e a caridade é um desafio coletivo para todos nós. É um desafio para o Nelson, é um desafio para o Léo, é um desafio para quem está nos escutando. Por que é um desafio coletivo? Para mim não é não. É sim, vou dizer por quê. Sabe por quê? Característica de espíritos que estão encarnados aqui no planeta Terra, ou seja, eu, você, o Léo, orgulhosos e egoístas. E qual é o oposto disso? O que a gente tem que trabalhar? A humildade e a caridade. Essa virtude que nós vamos adquirindo aos poucos, percebendo o que tem de egoísta aqui dentro. Se você não consegue enxergar, aí o problema é maior ainda, tá? Enxergue primeiro qual o teu movimento de egoísmo e de orgulho. Porque enquanto a gente não enxergar, não vamos trabalhar nada. Vamos acreditar que caímos da boca da cegonha nesse mundo imperfeito e briga com Deus e fala: o que eu estou fazendo aqui? Que absurdo! Sou muito melhor do que isso aqui. E vai enchendo o peito, insuflando e batendo assim, ficando muito forte, sentindo a última cocada preta, né? Como é que fala? O último biscoito a última bolacha do pacote, o biscoito do pacote. Então tem muito a ver, pessoal, com o entendimento de quem nós somos, o estágio que nós vivenciamos e nos percebendo e principalmente questionando como eu posso ser melhor, como eu posso hoje, quando desligar a câmera aqui, saindo de casa, o que eu posso fazer frente àquele próximo que vai esbarrar comigo na rua? Porque não adianta só a gente estudar aqui, pessoal. Não adianta só. É muito bom. É claro que é muito bom. Mas tomara que reflexões como essa, os livros que a gente lê, as palestras que a gente estuda, os cursos que a gente faz, nos toque o coração para uma mudança de atitude, uma mudança de caminho, tomar um outro caminho, outra diretriz. Que caminho é esse? Que diretriz é essa? É o que o Cristo nos ensina. É o que Emmanuel nos traz aqui, nos convidando a ser misericordiosos. Palavra difícil, né? O que é misericórdia, Nelson? Aquela palavra que a gente repete e não sabe o que é. É ser caridoso. Ser caridoso, é caridade, de vez em quando eu vou lá e faço, pronto, um movimento, e muito bem que façamos uma entrega de uma quentinha, uma ajuda aqui, uma ajuda acolá, mas olha só, sabe como é que dá para ser caridoso? Todo dia, o tempo inteiro. Livro dos Espíritos, o que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas.
Vamos desmembrar? Benevolência. Outra palavra difícil também. O que é benevolência, Nelson? Benevolência é ser bom. Ser bom. Benevolência para com todos. Todos. Não é benevolência seletiva, não, tá? Não é ser bons com alguns só, que nós já aprendemos. Ótimo. Mas é com todos. E o que é bom e o que é ruim? Você sabe o que é bom e o que é ruim. É simples. Você tem noção. Você sabe o que é bom e o que é mal. Então, é ser bom para com o próximo, é benevolência para com todos. Com as resistências, com dificuldade, principalmente ser bom para com aquele que não bate, que tem uma vibração que você não se sente bem, que tem um papo que não tem nada a ver, que crenças diferentes, valores diferentes, muitas vezes até um inimigo. E aí? Benevolência para com todos. Todos. É na base comportamental, é fazer o próximo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, tira essa métrica. Tudo que é para você de melhor, faça com o outro. Isso é ser bom. Isso é ser benevolente. Isso dá para fazer, pessoal, todos os dias. Principalmente com aqueles que a gente não gosta muito. Porque ser bom com quem a gente gosta, que já tem um sentimento adquirido, é muito fácil. As pessoas que nós amamos, os nossos entes queridos, os nossos amigos. E aquele que não bate? Está aí o desafio. Aí a gente vai praticando e trabalhando a caridade, sendo benevolente. Próximo, indulgência para com os erros alheios. Indulgência, outra palavra difícil, ser indulgente. O que é ser indulgente? Vamos lá, para a prática. É tolerância, é tolerar. Tolerância não quer dizer que eu tenho que concordar ou passar pano, mas é entender que somos diferentes e, principalmente, que somos imperfeitos. Quando eu digo somos, é o outro e somos nós também. E como somos imperfeitos, sabe o que imperfeito faz? Imperfeito erra. E aí que cabe a nossa tolerância com o erro do outro, aceitando que ele é imperfeito, que ela é imperfeita, e que ele erra, que ela erra como nós erramos. E muitas vezes nos falta tolerância para com o outro e para conosco mesmo. Porque somos intolerantes e não aceitamos os nossos próprios erros da nossa caminhada. Do primitivo à perfeição, vamos errar muito ainda, gente. Já erramos um bocado, mas tem muito erro ainda. Emmanuel nos diz, se nós erramos com a intenção, com o intuito de acertar, já estamos no caminho. Não é exatamente a frase assim, mas o sentido da frase é essa. E não está nesse livro, não, acho que está no Consolador. O que vale é a intenção de acertar, de fazer o melhor. Esse é importante, apesar dos erros que nós cometemos e que vamos cometer. Mas se aceite como imperfeito que você é, aceite o próximo imperfeito como ele é. Aceitar é trabalhar a tolerância, praticar essa tolerância, entender esse indulgência com os erros alheios, indulgente para com o próximo, que apesar dele errando, por quê? Porque ele é imperfeito como nós. E vai errar intencionalmente ou não. A discussão não é essa. Tem muita gente que faz na maldade, claro. Ok? Mas não é sobre o outro fazer na maldade ou não fazer com maldade. É sobre nós sermos tolerantes, indulgentes para com esses erros do próximo. E o terceiro ponto? Perdão das ofensas. Ih, caramba, essa história de perdão, então, é dedo na ferida de muita gente, para não dizer todo mundo. Por quê? Porque esse imperfeito que foi lá e errou e nos machucou, nos magoou, nos feriu, por maldade ou não, consciente ou não, nos trouxe aqui dentro um sentimento muito ruim, uma dor, uma ferida, que naquele momento que aconteceu lá atrás, aquele fato que aconteceu, nos arrancou um pedaço muitas vezes. Mas o perdão não é para o outro. Nós sempre acreditamos que é perdão para o outro. Ah, ele não merece, ela não merece o meu perdão.
não é para o outro, é para você que está ainda aqui, ó, sangrando com essa dor desse momento, desse fato que às vezes aconteceu há uma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos. Às vezes há 100 anos, outra encarnação. Quem trabalha em mesa mediúnica tem a oportunidade de lidar com a falta de perdão nos nossos relacionamentos de outras encarnações e de perseguições, de obsessões derivados a essa falta de perdão. Então, o processo de perdoar, o processo da caridade, o perdão como um dos atributos da caridade, não é só para o outro, mas principalmente para você. Faça a caridade consigo, perdoe o próximo, se liberte dessa dor, dessa ferida, desse peso que nós carregamos, revivendo, remoendo, relembrando aquele momento, aquele fato que foi doloroso. Atenção, ninguém está dizendo que perdoar é esquecer. Há muito essa leitura, mas calma, a gente só esquece se tiver algum probleminha, tá? Por quê? Porque a referência positiva e negativa. Ok? Para quê? Para a gente não meter o pé lá de novo e se machucar de novo, cair no mesmo buraco. Não é sobre esquecer nesse sentido, muito abrupta da palavra, mas é do se libertar desse sentimento que ainda está aqui dentro e que nos machuca. Então, é o perdão para o outro, aceitando que ele é imperfeito, que ele nos machucou, mas principalmente se libertando aqui, ó. Porque se temos a necessidade de perdoar, é porque ainda temos resquícios, temos alguma coisa que está machucando aqui dentro. E a gente não conseguiu ultrapassar essa questão. Emmanuel nos diz também, continuando, tá, gente? Tem muita reflexão que dá para tirar de uma paginazinha. Para quem não conhece esse livro, vou até convidar para ler. São aqueles livros ótimos, que é só uma paginazinha, que Emmanuel fala rápido, mas fala tão profundo, que dá para a gente extrair tanta coisa, tanta riqueza, tanto aprendizado, tanto ensinamento dessas pequenas reflexões que a espiritualidade de luz que Emmanuel nos traz. Emmanuel nos diz: perdemos lições e oportunidades para aquisição de valores. Essa, então, peraí, como é que faz isso, Nelson? Como é que eu estou perdendo a oportunidade de lição para adquirir valor? Vamos lá. Adquirir valor. Como é que nós adquirimos valor? Vamos de novo para o comportamento. Comportamento é uma opção, comportamento é uma escolha. Então, para qualquer questão, principalmente essas questões de foro íntimo, de aprendizado na direção do amor, temos uma grande dificuldade. Por que temos a dificuldade? Porque ainda não entendemos muito bem essa história do amar. Já amamos o próximo, o ente querido, o nosso amigo, alguns já conseguem amar a natureza, outros um animal. Amamos um pouco, mas ainda no estágio evolutivo temos muitas limitações nesse amor. Muitas limitações. Mas está tudo bem, faz parte, tá, pessoal? É o nosso momento, é o nosso processo evolutivo. Quando é que isso vai mudar? Quando nós nos esforçarmos e ampliar um pouco o leque, o horizonte, para entender esse amor mais amplo, que foi o que Jesus mostrou. Por isso que tem esse gap, essa distância enorme, que fala assim, caramba, eu não consigo amar como Jesus. Ainda não. Eu também não. Ninguém aqui, quer dizer, acredito que ninguém consiga. Porque se já conseguisse, já não estaria mais encarnado aqui no mundo de provas e expiações. Já estaríamos num outro nível, num outro momento, num outro nível de evolução. Provavelmente encarnando em outros mundos, que não nesse mundo de provas e expiações, que é esse momento que nós estamos aqui agora. Então, vamos entender. Comportamento. Comportamento é uma opção. Por quê? Porque através dessa busca intelectual, racional, de olhar para o Mestre Jesus e falar, sim, é isso que eu quero. É esse o caminho que eu quero adquirir. O que eu posso fazer? Eu posso me esforçar para comportamentalmente, essa é a palavra, agir nessa direção, mesmo que eu não sinta ainda. É a história do fazer o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Ponto. E repetidas vezes,
Conforme eu vou agindo uma vez, eu vou agindo duas, eu vou agindo três, eu vou agindo quatro, eu vou agindo 5, 6, 7, 10 e vai. Criamos o hábito. O hábito. Já passa a ser natural. É assim que nós vamos adquirindo novos hábitos na nossa vida. E depois que o hábito está adquirido, já faz parte do nosso ser, do nosso íntimo. Já está no automático. Foi. Agora, para qualquer movimento na vida, há uma resistência. Por quê? Porque temos velhos hábitos adquiridos, modus operandi, maneiras que nós realizamos a troca com o mundo, com a vida, com o próximo. Então, como é que a gente vai fazer esse movimento, essa conquista? Como é que a gente vai adquirir valor? Amando. Amando. Amando quem? A todos. Amando sem distinção. Amando aquele que aparece na tua frente, que não está aí à toa. Você não encarnou e não está vivendo onde você está à toa. Tem tudo a ver contigo, com o teu momento, com a tua evolução. Porque senão você poderia ter encarnado mais à frente, mais atrás, em outro canto do planeta, ou em outro planeta, vivenciando outra experiência. Está tudo configurado para você ter a oportunidade de evoluir. Para o Nelson ter a oportunidade de evoluir. Para o Léo ter a oportunidade de evoluir. Então, o amar que o Cristo nos convida é esse amar sem distinção, que é o que Emmanuel fala aqui, amar sem distinção. Independente, olha só, atenção agora. Independente, se você acha que esse próximo merece o seu amor ou não. Porque a gente entra muito nesse julgamento. Não, não, esse aqui sim, esse eu vou amar. Esse aqui, não, 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 esse nem pensar. É amar todos. Porque, sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque não é sobre ele que recebe o seu amor, ou ela que recebe o seu amor, a sua ajuda, o seu auxílio. É sobre você que precisa aprender a amar. Ponto final. Focamos muito no externo, no outro, mas no fundo tem tudo a ver conosco. Entender isso, entender que o outro precisa, também entender que nós precisamos. Por que nós precisamos, Nelson? Porque eu, porque o Léo e porque você. Agora a pessoa fica chateada comigo. Somos doentes da alma. Doentes da alma somos todos nós. Pode ficar chateado comigo, mas fica chateado com quem? Com Jesus. Que é Jesus que nos fala que somos nós os doentes da alma. Então, ajudando ao outro a se curar, nós nos curamos. Difícil entender isso, né? Isso é trabalhar diretamente aqui com o nosso orgulho. Eu, doente? Quem é esse aí? Qual é o nome dele? Nelson Tavares, falando que eu sou doente? Não. Doentes são os outros aí. Eu que vou ajudar os outros. Será mesmo? Será? Enquanto nós não enxergarmos as nossas doenças da alma, nós como doentes que somos, fica difícil. Fica difícil pedir ajuda, fica difícil trabalhar. Fica difícil encontrar o caminho, a direção. Aí ficamos muitas vezes só no processo de adoração do Cristo, que é muito bom, claro, a reverência, mas a dificuldade de trazer a prática, a vivência para o dia a dia. Colocamos Jesus lá no altar, nos emocionamos, claro, quando entramos em contato com essa luz, mas não percebemos que a luz é aqui que nós fazemos. A história que eu falei lá ainda há pouco, sobre o ser abençoado, esse conceito sobre ser abençoado é muito, muito confuso ainda. Porque assim, o fulano é abençoado, o fulano tem a luz. Não, o fulano fez a sua luz. Nós construímos a nossa luz, está na nossa mão. Sabe o que é isso? É senso de responsabilidade. Porque senão a gente vai colocando no outro. Seria tão bom se fosse assim. Se admiramos alguém, e aqui, claro que a gente vai falar de Jesus, como mestre, modelo e guia. Ele é um guia para quê? Para a gente seguir. Um guia palpável, um guia realizável. Nelson, não vou conseguir nessa encarnação. Eu tenho certeza, como eu também não. Mas dá para se aproximar um pouquinho mais, gente.
A gente não está exigindo perfeição de ninguém. A exigência aqui é ser melhor. Aliás, não é nem exigência, desculpa a palavra. A busca, o desafio, o convite. Porque o convite o Mestre Jesus nos faz. Agora, vai quem quer. Os braços estão abertos. Escuta quem quer. Experimenta quem quer. Testa quem quiser. Esse nosso lado sombra que nós temos, e temos o lado luz também, esse lado da nascente do coração, que Emmanuel nos convida a pensar e olhar. Nós temos os dois, tá, gente? Temos os dois lados. Agora, que lado que nós estamos alimentando? O nosso lado sombra ou a nascente do coração? Essa busca do mais belo, do mais puro. Como os pequeninos, como as crianças. Um dia já fomos as crianças. Lembra daquela inocência boa? Jesus utiliza essa métrica como referência para nos mostrar essa pureza de coração que parece que a gente vai perdendo, mas não perdemos não, tá, gente? Se quiser acessar, tá aí. Não é para ser inocente, bobo, não é, a questão não é essa. É o movimento interno amoroso para com o próximo, para com o mundo e principalmente para conosco também. Para conosco também. Muito do que nós nos perdemos na caminhada é o seguinte, entendemos esse amor ao próximo e buscamos, nos esforçamos ao máximo a amar o próximo que está ao nosso lado, o ente querido, o familiar, o colega no trabalho, a pessoa que aparece na nossa frente. Mas esquecemos, sabe de quê? De nos amar. Aí vamos ao Cristo novamente. Amar é o próximo, como a ti mesmo. Então nós amamos o próximo de acordo com aquilo que nós já temos aqui dentro. Então amar a si mesmo é importantíssimo. E a gente confunde muito com egoísmo. Não posso porque eu estou sendo egoísta. Não tem nada a ver. O amar a si, o olhar para si, não é um movimento egoístico. Ok? Mas isso é um outro assunto que a gente pode ir para o outro lado numa outra oportunidade. Vamos continuando aqui, para não se perder. Lado sombra e lado luz. Pergunta para você, que lado você está alimentando? O lado que nós alimentamos é o que vai prevalecer na nossa vida, que se faz presente no hoje. No agora. Olha para você, se perceba o que tem de luz aqui dentro e o que tem de sombra aqui dentro. Tente jogar luz nesse lado sombra de alguma forma, para irmos assim nos iluminando de alguma maneira. Muitas vezes a gente vive esse lado sombra, sabe por quê? Porque não conhecemos a luz direito ainda. Ah, Nelson, então me fala aqui, porque eu realmente tenho uma dificuldade, eu não consigo enxergar essa história de lado luz, eu sei, mas eu não consigo ver. Como é que eu faço, Nelson? Como é que eu faço para acessar aqui esse lado luz que está dentro de mim? O caminho. Anota aí, ó. Jesus. Jesus. Jesus nos apresenta esse caminho e nos convida. Ele fala, vamos, vem comigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Sabe o que quer dizer vinde a mim? Vamos. Estamos juntos. Trazendo para a tradução agora momentânea. Estamos juntos. Vamos lá. Fecha comigo. Caminha ao meu lado. Experimenta. Enxerga esse teu lado. A pureza do teu coração. A nascente. Os caminhos a gente vai escolhendo na nossa caminhada. Criado simples e ignorante. Até a perfeição. Do instinto, do primitivo. Vamos fazendo escolhas. O Pai nos cria igual. Ponto. Agora, que escolhas são essas? É para a direita, é para a esquerda, é para cima, é para baixo, é para um lado e para o outro. Esse é o convite que o Mestre nos faz e esse é o exemplo que ele nos deixa. Jesus nos convida exatamente a gente acessar esse nosso lado que está aí dentro, que a gente talvez não consiga enxergar ou perceber ainda. Eu vou repetir, ainda. Brilhe a vossa luz. Você pode fazer muito mais. Você pode fazer o que eu faço e muito mais.
a mensagem que o Mestre Jesus nos diz, e que parece uma coisa inatingível. Vou relembrar. Jesus não veio aqui para fazer milagre. Jesus veio aqui para nos apresentar um caminho. O caminho da felicidade. O que todos nós buscamos, o caminho do amor. Ponto final. Qual o foco? O foco é no ensinamento que ele deixou? O foco nos valores, no questionamento, na prática amorosa da caridade, do amar ao próximo? Ou a gente está focado só no show de Hollywood, buscando a cura da enfermidade? Como naqueles momentos, aqueles que o buscavam, a grande maioria, e depois que Jesus realizava a cura, ele dizia, vai, não peques mais, vai, não erres mais. E aí o pessoal virava as costas e fazia o quê? Voltava para fazer a mesma coisa que fazia antes. Não entendendo a mensagem de Jesus, o convite que Jesus realizou. E essa é a grande questão, que ainda temos uma dificuldade até hoje. Até hoje. Muitas vezes a gente busca Jesus, a religião, o centro espírita, para resolver o barulho que está me incomodando no momento. Resolveu? Beijo e abraço, Deus abençoe. Vai lá, hashtag, como é que é? Coraçãozinho, hashtag. E aceitar, e modificar aqui o íntimo, o interno, nos questionar. Esse é o convite que fica. Pessoal, agradeço, vou terminando por aqui. Dá para refletir tanta coisa, mas obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Maravilha, Nelson. Nós que agradecemos, irmão, a sua disponibilidade, seu carinho aqui com todos nós. E é muito bom poder estar aqui compartilhando essas informações, aprendendo bastante, essas lembranças que nós temos necessidades de relembrar o que Jesus nos ensinou, o que a espiritualidade amiga sempre nos recomenda, nos orienta. São esses irmãos mais experientes, esses irmãos mais velhos, sabe? E aí eles vêm nos mostrar assim, olha, cuidado, isso aí vai te trazer dores, sofrimentos. Eu já vi isso acontecer e também aconteceu comigo. Então gostaria que você pegasse um outro caminho, mas eles nos deixam com o livre-arbítrio e aí a decisão é nossa. E nós tivemos muitos comentários aqui, eu quero agradecer aqui em especial a Lania Keia, né? Lania Kia, que ela coloca aqui, achei muito interessante os comentários. Ela fala que um dia deu um escândalo lá na fisioterapia da cachorrinha dela, todo mundo ficou olhando, a sinceridade dela, né? E mostrar, olha, eu sou tão imperfeita, que ela colocou aqui, deixa eu ver aqui, como que ela botou? Ah, tá aqui, ó, tem tempos que alimento o lado bom, mas tem outros tempos que o coração só me manda xingar. Então, a gente percebe aqui a espontaneidade da nossa companheira, né, mostrando as dificuldades dela, que todos nós temos, nas relações, no convívio do dia a dia. E a gente só consegue melhorar as imperfeições que nós realmente enxergamos. Daí a importância de entender, olha, usar determinado tipo de palavra não faz bem para a gente atrai mais companhias. Às vezes a gente se desarmoniza, se desequilibra, gesticula de maneira feia, fala coisas ruins. E aí, ela compartilhando conosco aqui essas dificuldades, me fez lembrar, né? Será que se nós temos essa habilidade de falar, permitida por Deus, de verbalizar as palavras, que hoje elas podem ser escritas, gesticuladas, será que Deus nos permite usar isso? Qual é a razão? E aí o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 12 do capítulo 24, ele diz assim, se Deus permitisse, por exemplo, o uso das palavras faladas, somente àqueles que fossem incapazes de dizerem coisas más, coisas ruins, né? Maior seria o número de mudos do que aqueles que falam. Então vejam a responsabilidade, né? Deus é tão bom, que ele nos deu, a muitos de nós, a oportunidade de se expressar através da fala. Imagine se ele falasse assim, não,
só vou dar o direito de usar a fala somente àquele que fala as coisas boas. Olha, eu não sei quanto é o Nelson, mas eu aqui estaria mudo. Vocês não iam estar me ouvindo nesse momento. Certamente que não, né? Mas então, a gente começa a refletir, porque Emmanuel fala aqui, né, da compaixão. Emmanuel vem nos tratar aqui, olha, diante de qualquer desequilíbrio que venham te surpreender na estrada, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão. Então, veja que a contribuição da Lani aqui trouxe boas informações para a gente, né? Realmente, às vezes, tem coisa que irrita, tem coisa que dá vontade de falar alguns absurdos, mas aí Emmanuel vem e fala assim, olha, acalma, molha a sua palavra na compaixão, tenha compaixão desse irmão, talvez ele esteja adoecido e ainda não sabe. E nós, espíritas, temos as nossas responsabilidades, sabemos que muitos desses irmãos, muitas das vezes, estão agindo por forte hipnose de inteligências desencarnadas em desequilíbrio ou em ignorância. Tudo bem, vão falar assim, não, mas ela que deu brecha, ela que atraiu, sim, mas aí, assim como nós, ela é doente da alma. Talvez num estágio de doença muito mais grave que o nosso, mas ainda assim uma pessoa doente, necessitada da nossa compaixão, do nosso entendimento e com muito mais razão de uma palavra de conforto, de amparo. E aí eu me lembro da mensagem que nós temos lá no livro A Vida Escreve, do autor espiritual Hilário Silva, O Grito, em que o mentor espiritual de uma casa espírita, numa reunião, traz as informações: se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. Comentemos o bem, destaquemos o bem. E essa informação que ele vai dando naquela reunião, tem um trabalhador naquela casa espírita, o Belmiro Arruda, encarnado, e ele presta atenção em tudo que foi dito. No dia seguinte, ele é convidado, na obra em que ele trabalha, ele era um mestre de obras, a testar a acústica do salão, né, do imóvel que eles haviam acabado de construir. Seria um salão destinado a apresentações, a estudos, a palestras, a música. Então, a acústica tinha que estar perfeita. E o engenheiro responsável convidou alguém, né? Falou assim, alguém pode gritar algo aqui, falar algo para a gente testar a acústica? E chamou o Belmiro, né? Já que ele era um mestre de obra, falou, Belmiro, você que é o mestre de obra, conduziu toda essa construção, faz a honra para a gente, diga algo bem alto. E aí ele disse assim, confia em Jesus, confia em Jesus! E gritou bem alto e a palavra ecoou. Logo depois entra um cidadão no salão, totalmente transtornado, descabelado, com os olhos arregalados, falou assim, quem mandou aqui confiar em Jesus? Todo mundo apontou para Belmiro, assustado com aquela figura, transtornada, e ele disse assim, meu amigo, você tem razão, muito obrigado, confie em Jesus sempre, vou confiar. Estou desempregado, vários filhos para sustentar, estava aqui no terreno baldio, do lado dessa obra, iria tirar a minha vida, cometer um suicídio. E ouvi o teu grito mandando confiar em Jesus. Você tem razão, Jesus sempre. O caso foi levado ao diretor da empreiteira e ele, então, comovido com a situação, chamou aquele pai desempregado e disse, se o teu desespero é o desemprego, ele acabou hoje. Volte amanhã e irá trabalhar com a gente. Então, veja, uma simples frase dita sem nenhum tipo de pretensão foi capaz de salvar a vida e pôr fim ao desespero do desemprego. Olha a importância de usar boas palavras, porque assim como ela ajuda, ela também pode causar muita destruição. E a responsabilidade é nossa. Daí todo esse carinho de Emmanuel aqui hoje, nos alertando, como muito bem colocado aqui pelo nosso companheiro Nelson, para que tenhamos cuidado. E aí, a epístola de Pedro, né? Tenhamos ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Que assim possa ser, meus amigos, que possamos seguir adiante, né? Que possamos ir cada vez mais em direção ao nosso Pai. Eu passo a palavra ao meu amigo Nelson, para que ele possa finalizar. E, meu amigo, eu gosto de dizer assim, aqui a gente encerra dando mais um pouquinho de trabalho ao convidado do dia. Te peço também pela prece de encerramento.
Com certeza, Léo. Vou comentar rapidamente aqui o que a Lamia falou. Sobre o escândalo. Ela me lembrou que o escândalo é necessário, né? Mas ai de quem cometê-lo. Então, tem tudo a ver com o que o Léo falou agora. A dica de Emmanuel para a gente ter na nossa oratória a compaixão. E se não consegue, tem outra dica do Emmanuel, sabe qual é? É aquela água do Chico Xavier. Bota a água na boca, não consegue ter compaixão, ter amor, segura. Porque não consegue falar nada, fica com aquela água na boca, tá? Essa é a dica que a gente pode utilizar da melhor forma possível. Se não com amor, cala-te. Cala-te que é melhor. Ok, pessoal? Quero só rapidamente aqui, antes de terminar, agradecer a todo mundo. Estou vendo que tem bastante comentário aqui conosco nesse programa. E eu quero convidar lá para o meu canal. Inclusive, tem lá o outro programa, Gotas de Esperança, que eu tive aqui com vocês, amigos. É o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Tem bastante estudo, palestras, reflexões, programas que eu apresento também. Então, convido a todos, nt.Nelson Tavares. Vamos fazer a oração para fechar? Vamos lá? Vamos, então, agradecendo inicialmente a Deus Pai por esse momento, estarmos aqui reunidos, vivenciando toda essa experiência, toda essa encarnação. Agradecemos a Ti, Pai, Pai de amor. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, nos mostrando esse caminho, abrindo os braços, sempre nos recebendo, sempre derramando sobre nós tanto amor, esse amor incondicional que ainda não entendemos, mas agradecemos por toda essa exemplificação, por nos mostrar como que se faz. Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do programa Gotas de Esperança, por nos envolverem, para que aqui, em momentos como esse, que buscamos aprender um pouco mais com Cristo, com as bases da doutrina espírita, tocar o nosso coração, para que, de alguma forma, mudemos, e mudemos para melhor, em direção a esse amor que o Cristo nos apresenta. E dessa forma, pedimos assim autorização para dar encerrado a mais esse programa, nessa manhã, tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu amigo Nelson. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Olha, a TV IDEAC, que produz essa programação, tem um canal lá no YouTube. Lá tem vários estudos, vários programas. Temos também um programa Evangelho de Jesus no Lar, todas as segundas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília. Estamos recomeçando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Venham estar conosco, vai ser um prazer recebê-los também nessa oportunidade. Forte abraço, Nelson. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez e até a próxima, né, companheiro? Até a próxima. Obrigado, Léo. Grande abraço e beijos a todos. Abraço e beijos a todos. Tchau, tchau.